Olá a todos, muito boa tarde e antes de mais bem-vindos aqui ao evento da XTV. É um gosto de estar aqui, muito obrigada também à XTV por ter-me convidado e espero que durante estes próximos 45 minutos eu possa prestar no sentido de ser algo de educação financeira, no sentido de ser algo de aprendizagem em relação aos dividendos e o porquê que eu acho e considero que os dividendos são excelentes fontes de rendimento na Bolsa que nós podemos utilizar para termos aqui um património maior. Antes de mais, para quem não conhece, meu nome é Ariana Nunes, eu sou autora de um canal em português chamado Renda Maior, que fala sobre investimentos e educação financeira, e hoje o meu tema vai ser então sobre dividendos. Por isso vamos agora passar de imediato para a apresentação, para que eu possa também aqui ir-vos acompanhando e mostrar aqui algumas ideias que eu tenho sobre dividendos e aquilo que são para quem não conhece. Antes de mais, de uma forma muito simples, gostaria de dizer que isto não é uma aula de dividendos avançado, portanto, muitos de vocês já sabem o que são dividendos e até mesmo como utilizá-los, mas existem muitas pessoas que não sabem, nem conseguem verificar o potencial que têm os dividendos numa carteira. No meu primeiro ponto de vista aqui, logo a abordar, aquilo que eu tenho a dizer é que na minha carteira faz sentido ter uma exposição a ações que paguem dividendos. Contudo, não vou falar aqui de REITs, porque a seguir vamos ter um autêntico profissional sobre essa temática, que é o Artur Mariano, e vai falar de REITs. Portanto, eu escolhi, de forma totalmente já ponderada, falar sobre os REITs e vamos só falar então aqui de ações, nomeadamente dos Estados Unidos e também as portuguesas. Vou partilhar também aqui uma das ações que eu recentemente comprei e que faz parte da minha carteira de investimentos, de forma a que vocês também saibam o que eu estou a fazer com o meu dinheiro, que é esse o intuito também no canal Renda Maior e vai ser hoje também aqui nesta apresentação. Portanto, vamos aqui passar para a apresentação, como disse então, rendimentos na Bolsa, dividendos. Aquilo que eu vou abordar hoje vai ser basicamente isto, o que é que são dividendos, para quem não entende este conceito, como é que nós podemos usá-los, que tipo de políticas empresariais, e aqui eu sei que já foram faladas em outras apresentações, portanto, neste caso vou só dar aqui uma breve menção, escolher os High Dividend Yield dos Estados Unidos, as ações portuguesas para dividendos e também aqui algumas considerações, opiniões, quero dizer também manchetes, até fun facts, no sentido de nós termos aqui a ideia de algumas questões que nós, se calhar, não sabemos, mas que passam nos jornais e é bom também saber. Assim, inicialmente, para podermos aqui perceber o que é que são dividendos, a explicação é basicamente esta que vocês veem aqui na descrição, que são uma parte dos lucros que uma empresa tem, que depois são distribuídos aos seus acionistas, isto é, aqueles que compraram as suas ações. E temos como forma, então, de remuneração, assim, para podermos ter aqui algum tipo de lucro do valor que nós compramos, daquilo que nós investimos naquela empresa. Normalmente, a maioria das empresas estáveis no mercado têm realmente já a tendência de pagar dividendos, e já vamos ver aqui algumas estratégias que eles têm para pagar dividendos, o que é que eles normalmente naquelas reuniões do board acabam por decidir, e sendo que esta oferta de pagamento de dividendos funciona também como uma forma de atrair investidores. Portanto, eu tenho uma empresa, a minha empresa é lucrativa, para que a mesma possa continuar a atrair investidores em bolsa, eu então posso ter aqui uma margem maior em relação ao dividendo, de acordo com os meus lucros e de acordo com aquilo que é também a política da empresa, porque nem todas pagam dividendos, como nós sabemos. Assim, acho que é muito importante nós pensarmos nos dividendos como uma estratégia de reinvestimento. Como é que nós podemos usá-los? Então, a estratégia que se chama mesmo assim é de reinvestimento de dividendos e de ações. Neste caso, nós pagamos nos dividendos e vamos fazer aqui algumas coisas interessantes. A primeira, neste caso, é levantamentos para a nossa conta bancária. Portanto, nós podemos literalmente pagar nos dividendos, reunir aquele montante que nós recebemos anualmente, semestralmente, e levantar para a nossa conta bancária. Há quem o faça quando já tem um grande património e não pretende reinvesti-los. Acredito que muitas das pessoas, em termos de liquidez, que tenham um grande património, possam então tirar já esses dividendos para usufruir, de facto, um estilo de vida mais confortável ou afins. Isto também pode ser associado um pouco ao movimento FIRE, apesar de haver uma taxa de segurança, existe quem também retira o dividendo. Contudo, aqui, para quem está a criar uma carteira, para quem pretende realmente ter uma carteira a longo prazo, poderá então optar por reinvesti-los comprando mais ações da mesma empresa que lhe pagou dividendos ou outras que estejam então na corretora, de forma a aumentar aqui o portfólio. E é isso que eu faço. Eu, na minha carteira de investimentos, tenho então um portfólio no qual uma parte da carteira de investimentos vai pagando dividendos e eu vou pegando esses dividendos e vou reinvestindo. Nem sempre na mesma ação, normalmente até pego no valor, no bolo todo que eu consigo acumular e reinvisto comprando mais ações que eu queira de outras empresas, mas é interessante pensarmos aqui individualmente nestas ações que nos pagam dividendos. Assim,
Vantagens que nós temos é reinvestir dividendos, porque a vantagem, as pessoas pensam, não, a vantagem é nós recebemos dividendos e depois investimos. Pronto, não. A verdade é que existe aqui algumas considerações. O primeiro realmente é o crescimento exponencial. Portanto, os dividendos vão continuar a crescer, já que após cada pagamento que nós tivermos dos dividendos, podemos comprar mais ações, que depois também geram mais dividendos, portanto, é uma bola de neve constante, como se diz. O crescimento depois de dupla vertente, e é importante que nós vejamos isto desta forma. Nós temos aqui a possibilidade não só de receber dividendos e ir comprando mais ações, como também temos a possibilidade de esses dividendos aumentarem e, de facto, o crescimento torna-se cada vez maior porque os próprios dividendos também aumentam. Isto na ótica daquelas empresas que vão pagando e vão aumentando os dividendos. Assim, numa ação cujo valor do dividendo tem um crescimento constante, portanto vai crescendo o valor do dividendo a pagar, torna-se então aqui o dividendo por ação cada vez maior, como disse, vai permitir a capacidade de aumentar a compra do número de ações que nós podemos fazer. E isto é muito importante. Não só nós vamos reinvestir, como também depois, se aumentarem a capacidade, nós recebemos mais pelo dividendo, nós vamos poder comprar mais. Portanto, é um crescimento aqui em dupla vertente. E outra das vantagens que foi aquilo que eu usei, os dividendos, quando eu estava a constituir a minha carteira, ainda estou, e por isso também o faço, não agora porque os dividendos, entretanto, acabaram por ser maiores do que aquilo que eram as comissões, mas para corretoras, e neste caso a XTB em relação a ações, sei que não tem essas comissões, até volumes de 100 mil euros, mas neste caso nós temos aqui para minimizar as comissões. Portanto, é uma forma eficiente de que, neste caso, nós recebemos os dividendos e podemos utilizar esse valor para, eventualmente, diminuir ou até extinguir aqui, porque acaba por ser pago o valor cobrado nas operações, nas transações. Portanto, isto são aqui algumas das ideias que nós podemos ter em relação aos dividendos. Estes dividendos, existem vários tipos de categoria de dividendo e é isso que eu também vou mostrar de acordo com aquilo que a administração da empresa decide fazer. Porque nem todos os dividendos são pagos constantemente e depois também, obviamente, que são vistos anualmente numa reunião onde os diretores, os membros do board, digamos assim, das empresas depois decidem. Então, continuando aqui. O dividend yield é aquilo que nós normalmente olhamos para aquilo que, quando nós procuramos ter acesso a uma ação que nos pague dividendos. E também é uma métrica que nos dá a entender um pouco como é que está a empresa em relação àquilo que são os seus lucros. Portanto, é a rentabilidade do dividendo. O cálculo é muito simples, acho que é um dos rácios mais fáceis de entender, que é o valor de dividendo, que neste caso nós temos por ação, portanto, cada ação vai pagar um dividendo, dividindo esse valor então pelo preço da ação. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para vocês perceberem, se o dividendo anual, portanto, pago uma vez por ano, de uma empresa for neste caso, de $1,50, eu falo aqui em dólares, por isso em euros, é igual, as ações forem negociadas vendidas cada uma a 25 euros ou 25 dólares cada, a rentabilidade do dividendo será de 6%. Isto é, então nós pegamos o valor de 1,50 a dividir por 25 e nós vamos chegar então à rentabilidade do dividendo, ok? Agora, como é que isto se faz em termos de investimento em ações? E aqui trago outro exemplo que também é mais fácil de entender e vocês depois também nesta apresentação, se quiserem, podem parar e podem voltar aqui a ver informações que vou deixando ficar. O exemplo também é muito simples. Nós compramos 100 ações numa empresa, ok? Vamos pôr aqui os $10, estamos ainda no mercado norte-americano. Compramos, neste caso, 100 ações por 10 euros cada, não é? Portanto, vamos investir 1.000 euros ao longo de um ano. No total, se essa ação pagar um dividendo anual de 30 cêntimos de dólar, eu vou estar a receber $30 brutos, ok? Em pagamento de dividendos. Isto vai ser então o rendimento bruto de 3%. E bruto porquê? Nós sabemos então, o líquido já tem de lado retirado os impostos, o bruto nós ainda temos que fazer esse apuramento. E é importante também perceber, porque no caso dos dividendos, os impostos também impactam muito aquilo que é uma rentabilidade da carteira e aquilo que sobra para poderem investir e reinvestir aqui esse montante. Então, portanto, nós basicamente compramos 100 ações por $10, investimos 1.000, vamos ter então, neste caso, cada ação vai nos dar cerca de 30 cêntimos, nós vamos, neste caso, ter então o total de $30 e isto vai fazer o cálculo de 3%. Portanto, é isto que eu vou retirar aqui de dividendos provenientes daquelas ações que comprei. Isto é, digamos, os dividendos e é assim que eles funcionam. Agora, uma forma mais interessante aqui de perceber aqui em relação às empresas e àquilo que são as políticas empresariais para pagamentos de dividendos, nem todas as empresas funcionam de igual forma. Nós temos então aqui o designado payout ratio, que é um pagamento constante de uma percentagem dos lucros.
Mas isso pode criar, portanto, aqui uma volatilidade nos dividendos, se os lucros forem mais estáveis, portanto, eles têm um pagamento constante, mas imaginem num ano em que a empresa, neste caso, não tem uma boa performance em relação àquilo que são os seus lucros, eles podem ter aqui uma volatilidade em relação àquilo que seja pago ou apresentado, portanto, pode haver aqui essa situação. Depois temos, neste caso, um crescimento estável, são empresas que têm os dividendos que vão aumentando de acordo com aquilo que a administração crê ou acha que é possível, portanto, esta empresa vai ter uma boa performance ao longo do tempo e começa a ver que é sustentável, que vai ter uma perspectiva de crescimento, então eles vão aumentando aqui os dividendos num crescimento muito estável. E depois tem a política residual, que isto aqui normalmente só acontece quando as empresas têm mais dificuldades, por exemplo, em obter empréstimos. E o que é que acontece aqui? Os dividendos só são pagos após todos os projetos da empresa terem sido financiados. Não é? Nós já sabemos que o dividendo é atribuído mediante os lucros, portanto, o que é que eles fazem? Eles recebem os lucros, pagam tudo o que têm a pagar na empresa, os projetos de desenvolvimento, de introdução aqui a novos produtos, de marketing, tudo depois de estar devidamente financiado, o que sobra é que vai ser entregue aos investidores. E aí, normalmente, é uma política residual em relação ao pagamento dos dividendos. E é importante analisar uma empresa e ver o que é que a administração olha, ou o que é que tem sido o constante de pagamento, ou como é que tem sido a política, a abordagem, se assim quiserem chamar, em relação a esta forma de pagamento de dividendos. Contudo, se quiserem perguntar assim, mas como é que nós sabemos e como é que nós vamos pesquisar esta informação? É uma questão de acompanharem a empresa. Acompanhar a empresa passa não só por ler os relatórios financeiros, tem lá sempre essa indicação, sugiro sempre que passem na parte do investidor, e já vamos ver daqui também como podem fazer, por exemplo, numa ação portuguesa. Agora, neste momento, está tudo online. Antigamente era sempre muito mais difícil nós termos acesso a esta informação, e se nós quiséssemos saber alguma informação, teríamos mesmo que esperar alguma comunicação dessa empresa, e normalmente é dada aos grandes acionistas. Hoje em dia, nós já conseguimos, através dos sites, ir aceder a esta informação e perceber aqui o que é que nos querem dizer em relação à política de pagamento de dividendos. Portanto, algumas empresas, as blue chip stocks nos Estados Unidos já têm uma política estável, digamos assim, o crescimento, neste caso, é estável, portanto, eles vão aumentando, e depois acontecem situações como aconteceu este ano, que são muito impactantes naquilo que se trata a filosofia dos investimentos. Nós temos, então, acesso aqui, este ano, a uma situação que era impensável. E muitas empresas viram-se com dificuldades financeiras, inclusive vamos falar também de uma que vai na mesma pagar dividendos, apesar de, neste caso, o dividendo ser acima daquilo que foram os lucros. De qualquer das formas, é importante perceber que a empresa tem nas suas mãos uma gestão anual, ou uma gestão pensada para um período de tempo, 5, 10 anos. E se uma situação destas, como a pandemia, chegar, a empresa tem que decidir se vai pagar dividendos, se não vai pagar dividendos, se vai diminuir o valor dos dividendos, isto tudo vai impactar no investimento, mas, claro, são situações, são designados cisnes negros, como foi o caso desta pandemia, que nós temos que estar à espera. Portanto, ter uma carteira de investimento só para dividendos pode ser muito impactante quando situações destas acontecem. Por isso, na minha ótica, será a diversificação, ter uma parte de ações de crescimento, ter uma parte de dividendos e ter uma parte também ETFs, REITs, o que vocês quiserem, e inclusive os ETFs também, muitos deles têm dividendos distributivos ou acumulativos, isto é, vos pagam diretamente ou que reinvestem automaticamente, e isto também depois pode fazer parte de uma carteira para que exista também uma diversificação. Agora, continuando aqui com a parte da política, digamos, da avaliação das empresas para a parte dos negócios, eu sei que já falaram aqui, acho que foi o Gustavo que falou aqui, então, do valor dos cash flows e dos lucros, já me ensinou-vos como é que podem fazer aqui uma avaliação e fazer aqui também um cálculo, muito interessante também a apresentação dele. O que se passa aqui é muito simples. Nós temos então aqui um método de avaliar as empresas, os negócios, não é? E eles são vistas então mais ou menos por estas três perspectivas. O primeiro trata-se então daqui do cash flow, ou dos lucros, se assim quiserem dizer. Por exemplo, normalmente este método de avaliação é muito designado para as empresas startups, ou quando são empresas adquiridas por outros, ou simplesmente com grande perspectiva de crescimento e valorização. Por exemplo, uma Google, estamos a falar aqui de uma valorização constante e não paga dividendos, por exemplo. No caso dos dividendos, então, quando uma empresa é mais estável, nós começamos a ver aqui qual é o tipo e a fase em que essa empresa se encontra, uma fase que já está aqui, digamos, cimentada, que está realmente bem no mercado e tem uma administração confiável. Não existe aqui uma política de troca de CEOs ou de alguma coisa que possa impactar a empresa. Portanto, aí é visto, o método de avaliação desse negócio, dessa empresa, pode ser visto pelo valor também dos dividendos que vai pagando. Nós aqui estamos a falar, por exemplo, de uma empresa como a Coca-Cola. Também iremos falar um pouco mais à frente, um pouco mais sobre essa empresa mais à frente.
simplesmente para dizer que nós podemos avaliar a empresa de várias formas e, normalmente, estas são as três que não são mais comuns. O valor dos ativos é outra das formas também para podermos avaliar os negócios das empresas, normalmente ligadas ao real estate ou imobiliário, onde se usa o valor contabilístico realizável dos ativos, por exemplo, neste caso, como disse, empresas de real estate, que neste caso podem ser, por exemplo, aquilo que têm como património, os imóveis, aquilo que dá realmente as rendas. Portanto, é essencial percebermos aqui qual é o tipo de empresa que temos que analisar. Não podemos comparar uma Google que não paga dividendos com uma Coca-Cola ou com, por exemplo, uma Real Income, no caso de ser um REIT. Portanto, nós não podemos aqui fazer a comparação destas empresas porque elas são avaliadas normalmente de forma diferente, ok? Portanto, quando estiverem a escolher uma empresa, têm que também perceber aqui qual é o método de avaliação destes negócios para poderem depois optar por ter uma carteira diversificada ou mesmo ter aqui alguma exposição maior em alguns segmentos que vocês tenham. E não há problema nenhum, as pessoas não têm que ter carteiras todas iguais, todas ponderadas para dividendos ou todas ponderadas para ações de crescimento ou simplesmente REITs. Nós podemos aqui fazer uma série de investimentos e ter aqui várias carteiras rentáveis, ok? Passando então aqui para outra coisa muito importante. Eu vou só beber aqui um pouco para me hidratar. O que é que se passa aqui? Nós temos então, neste momento, o Yahoo Finance, que é muito conhecido na análise de muitos investidores e muitos de vocês, quando vão fazer a vossa análise, normalmente passam por este site. E, do meu ponto de vista, é um dos melhores também para pesquisa de informação. E se vocês verificarem, eu assinalei aqui a verde ex-dividend date. Portanto, neste caso, estamos a falar aqui da Microsoft, onde os dividendos vão ser pagos posteriormente e a data para nós estarmos contemplados para receber o dividendo, e neste caso a Microsoft não paga anualmente, paga por trimestres. Portanto, nós para recebermos o próximo dividendo trimestral da Microsoft, nós temos que adquirir as ações até esta data, dia 18 de maio, ok? A partir do dia 18 de maio, nós já não estamos contemplados para receber o valor daquele dividendo. O essencial é sempre consultar a data, e neste caso as ações norte-americanas têm sempre, quase todas as mais conhecidas, têm sempre essa indicação aqui no Yahoo Finance. Para mim é o mais simples, chegamos, abrimos, temos logo a informação e não precisamos estar aqui a pensar muito, a não ser que haja alguma comunicação da empresa, que convém também ver, não é? Portanto, se não vai haver alguma alteração de última hora. Mas normalmente não acontece porque isto é decidido em reuniões. Assim, ex-dividend date é estabelecida como uma data limite, neste caso, para a compra das ações, de forma a receber o dividendo distribuído naquele período. Como eu disse, existem empresas que pagam por trimestre, muito comuns nos Estados Unidos, outras por semestre e, por exemplo, o caso das portuguesas normalmente é anual, portanto é por ano. O site, vocês têm aqui então, é finance.yahoo.com e basta pesquisar depois em cima, tem uma barra de pesquisa, tipo Google, e é só clicar então e pôr em qual é o valor da ação ou o nome da ação, o ticker, que é esta coisinha aqui que aparece à frente, para quem não sabe, são as iniciais de negociação. Vamos agora passar aqui para uma parte que eu acho muito interessante. Eu vou fazer aqui uma comparação que não pode ser comparável, porque estamos a falar aqui de empresas com capitalização de mercado diferentes. Nós estamos a falar das empresas norte-americanas e das empresas portuguesas. E nas empresas norte-americanas têm capitalização no mercado, portanto, o valor que têm neste momento no mercado relacionado com aquilo que são as suas ações. Então, o que é que nós temos aqui neste momento? Nós temos uma das empresas que paga mais alto em termos de cotação, digamos assim, dividend yield. Agora, o dividend yield, e isto é muito importante para quem não percebe, o dividend yield é calculado na data de comunicação em que a empresa indica que vai pagar aquele valor e depois, conforme o valor da ação, já que vimos no início como é que ele se calcula, vai ser a rentabilidade do dividendo, vai ser calculado. Isto significa o seguinte: eu posso ter as mesmas ações que vocês e não ter o mesmo dividend yield, porque comprei com um valor diferente no mercado, não é? Portanto, neste momento, e esta cotação foi atualizada no dia 24, portanto hoje é dia 26, foi há 2 dias atrás que fiz a apresentação, e nós temos aqui então a cotação da AT, neste caso AT&T, portanto é uma empresa americana de telecomunicações muito conhecida. O valor da cotação era 29 dólares e 99, assim é que é, e à data que se comprasse, de facto, este valor, esta ação em si, eu pelos dividendos iria receber então um dividend yield de 6,94. Mas imaginemos então que agora a cotação muda e eu, entretanto, comprei esta ação por um valor superior. Então, a minha dividend yield, o rendimento que eu vou ter, né, por parte do meu investimento vai ser inferior, porque eu comprei a mais caro e o dividend yield é sempre então a métrica, como nós vimos no início da apresentação. Se quiserem, depois podem voltar sempre atrás. Portanto, esta é uma daquelas que paga mais nos Estados Unidos em relação ao dividendo, de acordo com a última atualização que foi efetuada aqui a dia 24 de março. As que eu vou mostrar a seguir
Nem todas são as que pagam mais. Eu escolhi, como disse, as empresas que são designados fundos de investimento imobiliário, as REITs, portanto, para não impactar aqui com aquilo que vai ser o assunto do Arthur, mas decidi aqui trazer alguns segmentos de negócio que trazem boas cotações naquilo que é o mercado norte-americano. A seguir, ExxonMobil. A ExxonMobil tem 6 pontos, neste caso é 6%, 6,18%. Nós temos então a cotação, o valor da ação por 56 dólares e 34 e é uma empresa de petróleo e gás e foi criada, neste caso, após a divisão inicialmente para Exxon e para Mobil. São provenientes da data de 1911, quando foi então dividida a Standard Oil Company, que é de John D. Rockefeller, que para quem não conhece, de acordo com a Forbes, e isto é uma atualização já com a inflação, hoje, e continuaria a ser sempre, o homem mais rico da história. Portanto, John D. Rockefeller, ele tinha então este, eu vou dizer, monopólio daquilo que é, de facto, o setor petrolífero. Existem vários documentários no YouTube, no qual eu aconselho que vejam, vale muito a pena para perceber como é que foi, de facto, a história dele. Já agora, um pequeno fun fact, é que ele, de facto, tinha a indústria do querosene, não é? E quando Thomas Edison depois colocou a luz elétrica, ele manteve-se com o querosene, porque, claro, era um negócio dele e não iria estar, então, a alterar, porque era daí que provinha também, no caso do petróleo, querosene, derivado do petróleo, no qual ele iria, então, ter aí a sua empresa. Portanto, o John D. Rockefeller foi criador aqui da ExxonMobil, que depois, em 99, era Exxon e era Mobil, e voltaram-se a juntar e ficou, então, ExxonMobil. É uma empresa que já está, como vocês podem ver, há muitos anos no mercado. Portanto, não é uma empresa de crescimento, não é? Não vamos ter aqui um crescimento no petróleo, a não ser que aconteça uma coisa um pouco estranha, mas à partida não irá acontecer, sendo que, neste caso, no caso da ExxonMobil, é uma empresa que está estável no mercado, vai pagando, de facto, bons dividendos ao longo destes imensos anos que já está no mercado e, acima de tudo, é uma daquelas que são consideradas blue chip stocks dentro deste segmento, que é então este setor de petróleo e gás. É muito interessante ver que estamos a falar de empresas que já estão há muitos anos, que são estáveis e que vão continuar provavelmente a dar dividendos, a não ser que, entretanto, seja realmente colocado aquilo que são o futuro e todas as questões de impacto ambiental, porque isto são combustíveis fósseis e afins e poderá impactar a empresa. Eu não vou fazer uma análise fundamental aqui às empresas, eu só vou mencionar as mesmas. A ideia não é da apresentação ser aborrecida nesse sentido, assim mais de conhecimento e de educação financeira, por isso deixo-vos aqui à consideração estas empresas depois para fazerem a vossa análise após esta apresentação, após este dia, porque eu aconselho sempre também a ver aqui as apresentações que vêm a seguir. Assim, a seguir temos então a empresa biofarmacêutica AbbVie. Para quem segue o canal Renda Maior, existe lá uma parte da carteira do canal em que eu já adquiri esta ação e falei sobre a mesma. Esta ação tem uma cotação maior, e por isso também sobre o valor que paga de dividendos aqui à data de 24 de março é de 4,58, o que não deixa de ser um bom dividendo, mas, neste caso, talvez um REIT, uma empresa que trate de um fundo imobiliário, consegue-se ter mais, porque distribui também mais lucros, 90%, mas no caso da AbbVie, no setor farmacêutico, se quiserem ter uma carteira com várias empresas estáveis, é uma das opções, não significa que seja a única ou a melhor, simplesmente é mais uma das opções, tendo em conta aqui, eu fui então pelo ranking, digamos assim, de maior dividend yield a ser pago. Portanto, a AbbVie, norte-americana, empresa biofarmacêutica, boa para estar então no setor da área da farmácia. Só aqui beber mais um pouco de água. Aqui temos então Franklin Templeton, que é nada mais nada menos que um fundo de investimento, também já muito bem estabelecido há anos no mercado. A cotação aqui do fundo é de 28 dólares e 59. E se repararmos, se eu retroceder aqui um pouco atrás, deixem-me só aqui voltar, por exemplo, a cotação da TNT são 29 dólares e 99. Não é nada comparado, por exemplo, com uma Tesla ou com uma empresa de crescimento. Não dá para comparar, os rácios de análise são diferentes, é uma empresa que já também está no mercado há muitos anos. Portanto, estas empresas ainda se tornam acessíveis de aquisição. Não são daquelas empresas que estão 300, 400, 600 dólares, que começam a ser também empresas mais caras, apesar de que, normalmente, como digo, estas são de valorização, portanto, são medidas de outra forma e têm normalmente a tendência de estar nas carteiras para outro tipo de propósito que não a valorização. Vai crescendo ao longo do prazo, mas não é propriamente destas empresas que nós queremos para ter um portfólio com excelentes rentabilidades, apesar das mesmas, se houver grande investimento, gerarem também muito dinheiro, ok? Portanto, esta aqui são 56,34, como vimos. A AbbVie é mais cara, são 103, e agora a seguinte
é 28,59, também ainda continua, digamos, num ranking de acessibilidade para quem tem os rendimentos na categoria, digamos, mais comum em Portugal, que é mais ou menos 1.000 euros, portanto, torna-se uma ação ainda acessível, mas também têm que analisar os seus fundamentos. E a verdade é que eles pagam há muitos anos também já dividendos, contudo, é do setor financeiro, e o setor financeiro, numa crise pandémica, com estas moratórias e tudo, vai ser logo uma área que provavelmente vai ser impactada. Portanto, quem pensar ter setor financeiro na sua carteira tem que pensar também que quais são o tipo de indústrias que vai ser impactado numa crise financeira. Então, poderá ser um setor que leva, como se costuma dizer, logo aqui a algumas perdas. Outra, que é muito estável, muito conhecida pelo senhor mítico Warren Buffett, e que acredito que exista esta empresa, esta ação, se assim quisermos já considerar, em muitas carteiras de muitos de nós, inclusive na minha. Portanto, aquilo que eu digo é basicamente ter uma ação que é excelente para a preservação de capital. Eu acredito que a Coca-Cola vai ter grandes desafios naquilo que seja o imposto sobre o açúcar, e outras questões relacionadas mais com a parte da saúde, mas eu não acredito que vá deixar de existir Coca-Cola, porque acho que é uma bebida mítica e que passa de gerações por gerações, e a própria empresa é uma empresa estável e há anos que paga um dividendo realmente constante, ou pelo menos vai sendo de crescimento, mas é muito tradicional. E estas empresas, a maior parte delas, ou quase todas, estão a pagar dividendos em anos de pandemia, e isso é muito bom nesse sentido também de ver as empresas com capacidade financeira para poder cumprir as suas obrigações. Não são obrigações, são compromissos perante os seus investidores. Coca-Cola Company, a cotação então é de 51,52 dólares, é neste momento também acessível. É outra que também se pode ter numa carteira de investimentos sem estar aqui a dispensar muito valor. Por exemplo, se quisermos ter uma ação como a Microsoft, há pouco vimos que também paga dividendos, e também é um pouco mais direcionada para a valorização, acaba por ser ali uma das melhores, no meu ponto de vista, das ações norte-americanas. Tem um dividend yield muito reduzido, muito baixo, mas também o valor da ação já são 200 e tal dólares, portanto já começa a ser fora de a abertura da carteira de muitas pessoas, digamos assim, para comprar a 5 ou 10 ou 15 ou 20 ações, o que for possível. Portanto, acaba por ser aqui alternativas diferentes, mas também úteis e muito interessantes no caso de fazer um ponto como se fosse empresas de dividendos, empresas de dividendos e de crescimento, e depois empresas de crescimento. Portanto, há aqui uma espécie de ligação. Aqui, fabricante então e comerciante de bebidas é um setor muito interessante, o setor das bebidas, e neste caso vamos passar então aqui para a comparação que eu queria fazer. Neste momento eu apresento-vos as três ações portuguesas que estão predispostas a pagar os dividendos de acordo com o maior dividend yield no mercado. Em primeiro lugar, temos aqui da NOS, com o dividend yield a ser apresentado à data da cotação, que foi 3,096 no dia 24, portanto, o valor da ação custava isto. O dividend yield, face àquilo que eles decidiram pagar por cada ação, então de 8,98. Uma empresa de telecomunicações que foi bastante afetada agora com esta negociação do 5G, mas ao mesmo tempo continua a ser uma empresa líder naquilo que é telecomunicações, naquilo que é realmente setores como o caso dos cinemas, quando houver uma abertura, poderá ser também um setor novamente mais rentável para a empresa. Tem aqui outros desafios que também são considerados após ter feito vários investimentos de instalação e desenvolvimento, não pararam com a pandemia nesse sentido. Portanto, eu achei que por parte do board, por parte da administração, teve aqui realmente uma posição ativa naquilo que é levar a empresa para bom porto. Entretanto, a desvalorização aconteceu no mercado, face realmente àquilo que vos disse, a 5G e às negociações e afins. Com certeza que acredito que a própria empresa em si, tendo em conta a análise da mesma, vai acabar por melhorar nos próximos tempos, pensando numa ótica de rentabilidades e com certeza também de melhoria daquilo que é a nossa situação. Mas os mercados, por vezes, são alheios àquilo que se passa na realidade, como nós vimos nos Estados Unidos, o que está a acontecer com estes estímulos e com aquilo que tem sido os apoios às empresas. Nós começamos aqui por nos distanciar muito daquilo que é a realidade, o que acontece no dia-a-dia, com o desemprego e com as empresas fechadas. Portanto, numa perspectiva de investimento, acredito que seja interessante. Portanto, eu acredito que acabei por adquirir. E a parte interessante é que comprei as ações já há algum tempo, na queda, em que eu apanhei o valor da ação, marquei então uma ordem para comprar várias ações, centenas de ações, neste caso acabei por comprar aqui bastantes, pelo valor de, neste caso foi 2,76 €. Com a cotação que eles iriam oferecer, com o valor que eles iriam oferecer sobre o dividendo, e com a minha cotação a 2,76, eu vou ter uma dividend yield que vai ser de 10%.
e não do 8,98, porque, entretanto, como vos disse, a cotação impacta sempre aquilo que é dividend yield. Portanto, eu, neste ano, vou receber dividendos por parte de nós, onde eu vou ter acesso a 10% de dividend yield. Portanto, estamos a falar de rendimento bruto, não é? Porque temos 28% sobre os impostos. Isto é aquilo que eu vi em relação a nós e a maneira como adquiri para ter na minha carteira uma parte também de dividendos de empresas que eu acredito que vão continuar no mercado e que vão continuar aí durante os próximos anos, pelo menos naquilo que é a realidade portuguesa. São consideradas empresas de menor capitalização face aos dos Estados Unidos. Não vai ter aqui uma valorização que eu diga que vai ser exponencial na minha carteira, mas é uma empresa que está neste momento a pagar dividendos e isto vai ter uma valorização face ao valor que eu adquiri. Portanto, eu vou ganhar na valorização, mas também vou ganhar nos dividendos. E eu acho que isto é muito interessante nós termos em mente, que vai ser uma parte da minha carteira que, pelo menos nos próximos tempos, eu acredito que vai realmente ter aqui todos os fundamentos necessários para continuar a melhorar. Agora, REN. Eu depois de ter lido aquela notícia que saiu em que os dividendos que seriam distribuídos seriam acima dos lucros da empresa e que a administração indicou que os lucros da mesma seriam, de facto, de uma forma sustentável atribuídos, mas que neste ano iriam depois também ponderar como é que seria o dividendo nos anos seguintes. Eu achei engraçado também trazer esta cotação, esta empresa aqui, porque estas situações acontecem. E nós temos de estar também, quando criamos uma carteira com uma parte de dividendos, nós também, quando temos as empresas, temos que analisar e seguir por esse sentido. Portanto, no caso da REN, neste caso, a cotação a dia 24 de março estava a 2,36€, sendo o valor então a ser pago, o valor do dividend yield seria então de 7,25. Portanto, continua a ser o retorno daquilo que foi o investimento feito, muito interessante, e como podemos ver, quase todas, tirando aqui a Sonai, pelo menos estas duas, pagam mais que nos Estados Unidos, mas nós não conseguimos comparar. Se compararmos só o dividend yield, aí sim, seriam mais apetecidas as ações portuguesas, mas nós temos que pensar na valorização e na estabilidade da empresa e naquilo que é realmente a empresa consolidada no mercado, no qual nós temos o nosso dinheiro lá investido. E isto é muito importante para termos as nossas devidas reflexões quando fazemos a aquisição de uma empresa. Entre uma e a outra, tendo em conta que os lucros não foram, de facto, superiores àquilo que foi o pagamento do dividendo aos acionistas, eu, com certeza, que não adquiri a REN, porque não vi, de facto, a possibilidade de continuar a ter aqui um dividendo com uma taxa tão alta, ok? Agora, Sonai, trouxe aqui este ranking das 3 empresas para dividendos, porque, de acordo com a cotação, então, a dia 24 de março, o valor da ação é uma ação muito acessível. Nós temos aqui, porque também tem uma ação muito acessível, porque também tem muitas ações no mercado. As pessoas às vezes perguntam-se, porque é que nós temos aqui um valor, por exemplo, Facebook comparado com outros? Porque existem mais ações despejadas no mercado, que faz com que o preço também aqui acabe por ser mais diluído. Então aqui a Sonai é exatamente a mesma situação. Tem muitas ações no mercado, é por isso que a cotação fica a este preço. Não quer dizer que a empresa não esteja a valer bastante. Significa sim é que a cotação, em termos de ações, existem mais no mercado, então estão mais distribuídas e acaba por ser menor o valor das mesmas. Então é 0,799, portanto arredondando era 0,8, neste caso a cotação é dia 24 e o valor a ser pago são 5,79. Portanto, isto dividend yield é o valor da taxa. Portanto, acaba por ser aqui um grupo que também está bem estabelecido no mercado, tem lucros, tem realmente muitos desafios pela frente, é uma das empresas que também ajuda na economia em Portugal. Estas empresas do PSI 20, portanto do Portuguese Stock Index, que fazem parte, que neste caso seria 20, mas nós só temos lá 18, porque as outras não existem duas para cumprir as métricas para fazerem parte do nosso índice. Mas eu acho que é interessante nós termos empresas portuguesas também por causa do próprio dividendo, ok? Porque nós aqui no dividendo recebemos bastante, face ao valor que pagamos, e se eu receber aqui dividendos, por exemplo, eu da nós vou poder comprar muitas mais ações quando receber o dividendo proveniente da nós, dos meus 10%, portanto vou receber aqui, se não me engano, vão ser brutos, neste caso o valor de 27,5€, mas depois, se calhar, se forem 100 ações, eu vou conseguir receber 19€ líquidos. Eu pego em 19€, se assim quiser, estamos a falar de lotes de 100, eu pego no lote de 100 que tive e coloco aqui e compro mais ações de nós e isso vai fazer aumentar a minha carteira, que depois gera mais dinheiro e eu vou continuar a aumentar para ter mais acesso a um valor cada vez maior e mais dividendos, portanto ter aqui mais rentabilidade. Isto é muito interessante, nós percebemos que existe esta possibilidade de nós termos dinheiro na realidade portuguesa, em ações portuguesas, e claro, vantagem, nós aqui só pagamos 28%. Nós compramos uma ação proveniente dos Estados Unidos, nós vamos pagar 28% e depois vamos ter aqui mais considerado com os impostos. Já vou lá aos impostos, vou só aqui falar brevemente de como é que nós podemos consultar informação em relação aos sites das empresas portuguesas.
Como é que eu fiz? Eu vejo que o tempo também está aqui com 37 minutos, temos aqui mais alguns minutos, portanto eu vou apressar um pouco mais, mas basicamente os investidores têm uma área, como eu disse, online, onde vocês conseguem ter toda a informação proveniente das empresas, no caso dos dividendos, e não só. Assim, no dia 10 de março, e é por isso que foi calculado aqui 10% o dividend yield, a dia 10 de março, o Conselho Administrativo, neste caso, aprovou o pagamento do dividendo de 27,8. Portanto, 27 cêntimos que são pagos por cada ação que nós, neste momento, temos da nós, ok? E o dividendo, de acordo com a data em questão, 10 de março, e de acordo com o valor que estava inserido, seria então aproximadamente de 10%. A questão é mesmo essa. Eu comprei as ações por 2,76, assim é que foi, 2,76, o que significa que é aproximadamente 10% que eu vou receber. No caso de quem comprasse por 3,09€, seria então uma diminuição do dividend yield. Vai depender sempre quando é que vocês entram na compra, digamos, da ação, ok? E depois podem ver aqui na data de lançamento quando é que, e qual foi o valor que eles têm e fazer o cálculo também para verificarem aqui quanto é que vão receber de dividend yield. Portanto, sites oficiais das empresas portuguesas podem ver, este aqui foi o que eu acedi, que é da nós.pt, e no qual eu acredito que realmente eles vão dar aqui uma justificação, vão falar com os investidores, porque a maior parte dos investidores não são entendidos do negócio, não têm que ser. Eles é que têm que ser entendidos e têm que nos prestar a melhor informação e dar-nos as justificações de como é que estão a lidar no negócio, e nós, como investidores, é que temos de tomar as nossas decisões se queremos ter lá o nosso dinheiro ou não. Portanto, é importante perceber que são estas as fontes que nós também devemos ver, mais até que os mídia. Agora, mídia, 39, portanto, basicamente o que é que aconteceu aqui? Eu peguei nestas duas manchetes, não fui buscar mais também por causa do tempo. As cotadas, neste caso, entregam 83% dos lucros aos acionistas em dividendos. Esta manchete é de agora de março, ok? Após um ano em que os resultados líquidos desceram 23% devido aos efeitos da pandemia, as 14 cotadas que vão remunerar acionistas, portanto, existem 14 empresas em Portugal que pagam dividendos, em 2021 reduzem o dividendo em 13%, portanto, o valor do dividendo, mas o resultado, neste caso, vai ser uma fatia dos lucros que vai ser maior para os acionistas. Neste caso, dá um salto para 83%. E engraçado também ver aqui em janeiro, já estava a prever aqui algumas informações, e então dizem o seguinte: dividendos portugueses entre os 5 mais atrativos da Europa. Portugal mantém-se como um dos países onde as empresas têm dividendos mais atrativos. A Allianz estima que as empresas europeias distribuam mais de 300 mil milhões de euros aos acionistas. Portanto, é uma boa fonte de rendimento para quem quer ter uma parte da carteira, e não estamos a falar de carteiras pequenas, estamos a falar de carteiras grandes, e há quem queira fazer aqui carteiras para se poder depois reformar, tendo um rendimento mensal, porque depois vai comprar ações em que pagam, por exemplo, em janeiro, depois voltam a pagar passado 3 meses, e então vão comprar outras que depois pagam em fevereiro, depois pagam passado 3 meses, e então começam a criar um calendário, digamos, de carteiras onde são recebidos todos os meses dividendos provenientes de várias empresas, e com isso vivem mensalmente com o X a mais aquilo que recebem de reforma ou aquilo que recebem de salário, ok? Isto é mesmo possível de acontecer, e nós só temos é que pensar naquilo que é mais importante. Porque para além da análise da empresa, de verificarmos os dividendos, fazemos este pequeno rácio, que é um rácio muito fácil. Obviamente que isto não pode ser só a análise única, exclusiva da empresa, tem que se ponderar todo o tipo de ação daquilo que é a análise fundamental, e se quiserem técnica para entrar. Nós devemos então considerar que os impostos fazem parte da análise, né? Para escolher aqui uma estratégia para um portfólio. É necessário que se calcule então o imposto a pagar em 28% em Portugal, que é o caso das outras ações portuguesas, só pagamos 28%. Caso tenhamos ações dos Estados Unidos, devemos considerar o pagamento de pelo menos mais 15%, que é aquilo que é o acordo da dupla tributação, a convenção que está neste momento estabelecida com os Estados Unidos. Seja através do preenchimento que algumas corretoras facultam, como o W8BAN, ou diretamente, mesmo que não seja possível preencher este formulário, não há problema nenhum, ou seja, diretamente o preenchimento da declaração de IRS, fazem a informação, no caso de englobamento, por exemplo, no crédito de imposto, que é para apurar, então, devidamente o mesmo. E já aí, depois, o Estado vai ver, e se vocês já fizeram um pagamento na corretora, depois devolve-vos para ter acesso apenas a 15% de cobrança, ok? Esta frase de Benjamin Franklin é o que é. Nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos, portanto, temos que contar com eles, e a verdade é, nós, se ganharmos 2.600 euros ou mais de 2.600 euros em Portugal, nós já começamos a ter um rendimento, neste caso, coletável, tributado por parte do fisco, da autoridade tributária, de mais de 28%. E vamos deixar de trabalhar? Não, nós vamos na mesma trabalhar, que quem dera a muitas pessoas ter um ordenado de 3.000 euros, o que importa aqui é realmente termos cada vez mais dinheiro. E os dividendos é exatamente o mesmo. Eu vou deixar de investir só porque o caso do fisco vai-me tirar 28%? Não.
não vou deixar de investir por causa disso. Simplesmente vou tentar otimizar, vou tentar ter aqui uma carteira que me dá dividendos, outra que me dá valorização, para poder ter aqui o melhor dos dois mundos, o que por vezes não é possível. Entretanto, acho que é isto que nós devemos olhar. Se nós trabalhamos e ganhamos bastante, nós temos quase a mesma tributação, ou até às vezes superior, se ganhamos mais de 28%. No caso das mais-valias relacionadas com os dividendos, também é 28%. Não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de investir em ações com dividendos, porque são estáveis principalmente para aquilo que é, obviamente, os nossos portfólios. Por fim, para terminar brevemente, temos aqui então exemplos de quem recebe dividendos de empresas portuguesas. Isto porque tem uma participação superior a 2% do capital, não só, tem investimentos e tudo o resto, mas 2% do capital de algumas empresas portuguesas são pertencentes a estas empresas e a estas famílias. Por isso, quem investe em Portugal? O fundo do Qatar, ok? Qatar Investment Authority, o Norges Bank, Banco Central da Noruega, né? O Fundo Soberano da Noruega, que faz investimentos em Portugal, a BlackRock, muito conhecida por ser detentora dos fundos da iShares, e os chineses da China Tree George. Temos aqui um hedge fund, que nós costumamos dizer que eles são muito maus, principalmente agora com o Wall Street Bets, há quem queira realmente dizer que eles são agressivos, e são, que é o Elliott Management do Paul Elliott, também é singer, que é muito interessante também este hedge fund. E depois três famílias muito conhecidas, família Azevedo, que tem, então, são detentoras, neste caso, de participações na Sonai e na NOS, família Soares dos Santos, Jerónimo Martins, e família Amorim, que tem na Galp e na Corticeira Amorim. Portanto, estas famílias lucram, famílias e estas empresas, estes fundos, estas entidades, assim que quisermos chamar, lucram com as nossas empresas em Portugal. Eles, neste caso, algumas já têm aqui a nacionalidade portuguesa, né? A parte destas famílias, mas muitos dos outros não têm e veem na mesma potencial em Portugal. Por isso, deixo-vos aqui o repto, que é investirem em empresas portuguesas, aquelas que vocês consideram que são boas para dividendos nas vossas carteiras, porque, na minha opinião, sinceramente, são empresas excelentes para se ter naquela parte dos dividendos e, como podemos ver, as ações são acessíveis, conseguimos comprar mais e conseguimos ir acompanhando e fazer as nossas movimentações e rebalanceamento do nosso portfólio, se assim for. Eu espero que tenham gostado desta apresentação. Tentei aqui, de uma forma mais educativa e simplificando as coisas, falar naquilo que poderia ser interessante os assuntos. Convém agora perceber que eu não sou analista financeira nem consultora financeira. A ideia aqui é simplesmente passar algumas ideias para vocês procurarem mais, irem atrás de mais conhecimento e tentarem com certeza perceber aquilo que é melhor para a vossa carteira de investimentos. Podem me seguir aqui no Renda Maior no YouTube, têm também o Renda_Maior no Instagram e ainda também o meu LinkedIn pessoal, neste caso que é a Ariana Nunes, portanto podem me encontrar nestas redes sociais e continuar a acompanhar aqui o projeto Renda Maior, que está online e continua a trazer tudo aquilo que se trata de investimentos e educação financeira e com certeza tudo baseado na minha opinião pessoal e no meu desenvolvimento em relação aos conteúdos que vou lendo e eu vou tendo também investido. Por isso, neste momento, eu espero que tenham gostado. Desejo-vos a todos uma excelente tarde e um excelente fim de semana. É um gosto estar aqui. Espero-vos então na próxima vez.